Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de edição de imagens com GIMP, módulo Desbravando GIMP. Nessa aula aqui, nós continuaremos a abordagem das ferramentas de transformação do GIMP e veremos aqui a ferramenta de rotacionar, beleza? Mas antes, contudo, eu já vou pedindo aí para que você já deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos e aulas novas aqui no canal. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso de edição de imagens no GIMP, que já está em seu segundo módulo aqui no canal, que estamos disponibilizando gratuitamente aqui no YouTube. Eu vou deixar a playlist desse curso no canto superior direito da sua tela, para que você tenha acesso a todas as aulas desse curso dentro de uma sequência lógica. E se você quiser saber mais sobre o GIMP, a como utilizar o GIMP de forma profissional, nós temos um curso completo de GIMP do básico ao avançado em nossa plataforma fechada, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira saber mais informações, beleza? Bom, gente, então a ferramenta de rotacionar, ela é utilizada para girar a camada ativa, uma seleção ou um caminho. Então, quando você clica na imagem ou na seleção com essa ferramenta, uma caixa de diálogo de ajuste de rotação é aberta. E nela você pode definir o eixo de rotação, marcado com um ponto, e o ângulo de rotação. Você pode fazer o mesmo arrastando o ponteiro do mouse sobre a imagem ou o ponto de rotação. Bom, então vamos lá, né? Eu vou abrir aqui uma imagem. Vou abrir essa imagem aqui. E aí a gente vai ativar a ferramenta. Como é que a gente ativa a ferramenta? A primeira forma, menu de imagem, ferramentas de transformação, rotacionar. Beleza, ativei a ferramenta. Você também pode ativar essa ferramenta vindo aqui na caixa de ferramentas e selecionando o ícone da ferramenta rotacionar. Ou se você preferir um atalho de teclado, pressionando as teclas Shift R do seu teclado, você também ativa essa ferramenta, beleza? Então, quando a gente ativa a ferramenta, né, nós temos aqui essas opções aqui da ferramenta e nós temos aqui essa caixinha de diálogo aqui, né, flutuante, onde você pode configurar aqui a rotação aqui da sua imagem. Bom, então a tecla de modificação, então como é que a gente pode rotacionar? Então, clicando sobre a imagem e girando o mouse, você rotaciona aqui a sua imagem, beleza? Se eu pressionar aqui a tecla Ctrl no meu teclado, ou Command no caso do Mac, e rotacionar, a minha rotação ela vai se dar sempre em ângulos aqui, múltiplos de 15 graus, beleza? Então é dessa forma aí que você utiliza as teclas aqui modificadoras da ferramenta. Bom, aqui nas opções da ferramenta, nós temos aqui a opção transformar. Então aqui você tem esses 4 botõezinhos aqui, onde você pode escolher qual elemento, né, do seu trabalho você deseja rotacionar. Então, por padrão, ele vem aqui em camada, mas você pode aplicar isso a uma seleção, a um vetor ou uma imagem. Então aqui no caso eu selecionei camada. Quando eu venho aqui, clica aqui em cima e rotaciona, qual é o comportamento dela? Ela rotaciona aqui a camada. E note que quando eu rotaciono, a imagem aqui no caso, ela sofre cortes, tá vendo? Isso aqui nas laterais, em cima e embaixo, beleza? Porque ela mantém aqui o tamanho da camada original. Então quando você rotaciona a imagem, né, ela busca cortar a imagem, ela corta a imagem mantendo ela atrelada aqui ao tamanho da camada aqui original, ok? Se eu vier aqui em imagem, se eu selecionar aqui a opção imagem, e agora vier rotacionar, note que agora ela não corta, né, a imagem, tá vendo? Porque a imagem ela tem um comportamento diferente, ela rotaciona a imagem mantendo, né, a imagem intacta, né, sobre a camada ativa. Então, no caso aqui, diferente aqui de camada, ela não corta aqui as bordas da imagem. Mesmo que ela ultrapasse aqui as bordas aqui da camada ativa, ela mantém
ela mantém a imagem aqui, né, dessa que está nessa minha camada totalmente ativa, totalmente intacta, beleza? Bom, e aí, por exemplo, se eu inserir uma seleção aqui dentro dessa minha imagem, inserir aqui uma seleção retangular, e eu voltar aqui para a ferramenta de rotacionar, aí eu voltando aqui em transformar, eu posso vir aqui em seleção. Quando eu seleciono seleção e venho aqui e giro, note que a ferramenta agora ela só gira a minha seleção. Ela não mexe na minha camada, na minha imagem, tá vendo? Então ela só mexe aqui na minha seleção, beleza? Então, quando você seleciona a sua opção, ela só vai mexer aqui na seleção da sua imagem, caso você tenha uma seleção aqui, beleza? E aí você tem também a opção aqui de vetores. Então vou desenhar aqui um vetorzinho aqui nessa minha imagem, beleza? Desenhei aqui esse vetor. Vou vir aqui no modo na caixa de diálogo de camadas, vou selecionar aqui a opção vetores e vou habilitar esse meu vetor, deixar ele ativo. E aí quando eu volto para a ferramenta de rotacionar e seleciono aqui essa opção, ó, vetor, quando eu venho aqui e aplico o movimento de rotação, ela só vai modificar aqui o vetor da minha imagem, tá vendo? Então ela não modifica a minha camada nem a minha imagem, ela só vai modificar aqui o vetor, beleza? Então se você tiver um vetor na sua imagem e ativar essa opção, a rotação ela só vai afetar o vetor da sua imagem. Bom, e aí nas demais opções da ferramenta, você tem aqui a direção da transformação. Então a direção da transformação ela define a direção ou direção em que uma camada é girada. O modo normal irá girar a camada como seria de se esperar. Então se uma camada for girada 10 graus para a direita, a camada será renderizada como tal. Esse comportamento é contrário à rotação corretiva. Então, por exemplo, se eu girar essa camada aqui 10 graus, uns 15 graus mais ou menos, ela fez aqui o giro. A opção aqui corretivo para trás, o que é que ela faz? Exatamente isso que vocês viram. Então ela é utilizada principalmente para reparar imagens digitais que não estão retas. Se a imagem está inclinada 15 graus, por exemplo, você não precisa tentar criar uma rotação nesse ângulo exato. Usando a rotação criativa com as linhas de grade, você só precisa alinhar a grade com a imagem inclinada. Como a rotação é feita ao contrário, o que vai acontecer é que a imagem desalinhada vai ser rotacionada para ficar na mesma posição que as grades estavam inicialmente. Então, quando você vem aqui, ó, vamos supor que essa imagem aqui, né, ela está demasiado inclinada. Eu quero acertar ela. Para isso, você vem aqui em corretivo para trás e aí ela faz a correção automaticamente aí da imagem. Beleza? Bom, essas opções aqui nós já vimos em outras ferramentas, beleza? Interpolação, recorte, guias, isso aqui a gente não vai ver agora, porque nós já vimos isso em outro momento do curso. E aqui essa opção de 15 graus é que quando ela está marcada, a rotação ela vai se dar sempre em múltiplos de 15 graus, tá vendo? Se você desmarcar essa opção, quando você for fazer a rotação, ela vai fazendo a rotação aí de acordo aí com o movimento que você faz no seu mouse, beleza? Então é dessa forma que funciona a ferramenta. Bom, e aí nós temos aqui essa caixinha de diálogo de ajuste de rotação. Então aqui no ângulo você configura, né, o ângulo da rotação, que pode ir de menos 180 a mais 180 graus, dando um total de 360 graus. Então, por exemplo, você pode vir aqui, marcando essa opção 180 e clicando em rotacionar, ela gira aqui 180 graus, tá vendo? Aqui o centro X e Y, você permite, essa opção ela permite que você posicione o centro de rotação, representado por uma cruz, né, que fica bem aqui no centro na imagem. Então, clicar e arrastar esse ponto também permite mover o centro, como aqui no caso. Ou você pode colocar esse ponto aqui, ó, configurar diretamente aqui no centro X, centro Y da sua imagem. Então,
na realidade, você coloca aqui as coordenadas da onde esse centro aqui, do eixo de rotação, ele vai começar, ok? E o botão reajustar? Você pode redefinir as alças de transformação de volta ao padrão original que estava, beleza? E o rotacionar, você aplica aqui as configurações na sua imagem, beleza? Aqui nessa opção você pode também configurar onde você quer colocar o seu eixo de rotação, tá vendo? Onde esse eixo de rotação deve começar. Se eu colocar aqui na borda esquerda aqui, por exemplo, e rotacionar, a rotação ela vai se dar justamente a partir desse ponto aqui que eu defini como o eixo da rotação, beleza? Bom, galera, e com isso nós finalizamos aí a abordagem da ferramenta de rotacionar, beleza? Mais uma vez eu peço aí para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se possível compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, indique o GIMP para um amigo seu que esteja interessado em aprender uma ferramenta de edição de imagem, mas não tem condições de arcar com a ferramenta paga. Indique o GIMP para ele, porque o GIMP é uma ferramenta livre, gratuita, acessível e extremamente profissional. E claro, indique também esse curso, porque assim você vai estar ajudando a gente a difundir esse conteúdo para o maior número de pessoas possível interessadas em aprender um software livre de design gráfico, beleza? Então, forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.